Começa agora mais um podcast com o Dr. Vitor Kutaiti, um excelente médico, cirurgião plástico, e eu já vou soltar a pergunta no ar. Boa. O que é lipofracionada, doutor? Lipofracionada é uma técnica de lipoaspiração onde a gente, através de uma cânula, aspira a gordura. A gente faz isso com anestesia local de maneira dividida, por isso que chama lipoaspiração fracionada. Então eu vou dividir o corpo em partes e vou fazer uma parte por vez. Como assim dividir o corpo? O nosso corpo, Van, ele tem áreas anatômicas e a gente vai respeitar essas áreas anatômicas. Áreas anatômicas são partes do nosso corpo e essas partes, via de regra, são as áreas mais comuns onde a gente acumula gordura localizada. Barriguinha. A gente precisa lembrar que lipoaspiração é uma técnica para tratar gordura localizada. Tá, perfeito. Especificamente para isso. Hoje a gente tem alguns avanços, a gente tem algumas tecnologias que ajudam na retração de pele, ajudam no tratamento da flacidez, mas o foco de uma lipoaspiração é a gordura localizada. Gordura localizada é aquela gordura que tem começo, meio e fim que a gente consegue pegar. Tem começo, meio e fim, a gente consegue pegar a gordura localizada. O nosso corpo tem áreas de predileção para acumular esse tipo de gordura. A gente pode dividir, vou tentar falar todas do pescoço para baixo. Então, o mento ou a papada. Papinho. Na região cervical, aqui na parte posterior da região cervical, aquela tem aquela dobrinha. gordurinha que algumas pacientes, principalmente quando estão acima do peso, tem. Braço, antebraço, que é aquela gordurinha que acumula aqui em alguns pacientes. Axila, que é aquela gordurinha que pula para fora aqui, exatamente. Dorso, que é a gordura do sutiã, e a gente pode ter dorso superior acima do sutiã, dorso inferior abaixo do sutiã. Flancos, que é a cintura propriamente dita, que alguns chamam de culote, mas a cintura é bem o aqui flanco, na lateralzinha. É a lateral, que normalmente as pacientes que usaram calça e calcinha de cintura baixa têm isso bem projetado. A famosa Saint-Tropez, que foi moda. Exato, e aí a gente tem essa gordura muito marcada dessas pacientes. Região sacral, que é aquela gordurinha que fica em cima do bumbum, bem no meio do bumbum ali. Sei. Que tem, parece até um travesseirinho ali, assim. Fica um triangulinho, Um triangulinho ali, aquilo ali é a região sacral, que também é uma área que acumula gordura localizada. No abdômen, a gente tem 3 regiões onde a gente tem gordura localizada. Abdômen superior, que é a gordura que fica acima do umbigo. Abdômen inferior, que é a gordura que fica abaixo do umbigo. Quanta gordura, gente! E pubis, que é a região da parte íntima, que normalmente é a parte que fica dentro da calcinha, dentro da cueca. Essa região é a pubis. Bastante área. A gente tem o subflanco, que normalmente é aquela marca abaixo da calcinha, que é um quadradinho assim, sabe? Normalmente no subflanco são pacientes que já fizeram algum tipo de procedimento, por exemplo, como abdominoplastia, e aí engordaram e vem aquela gordura que o quadril fica mais larguinho. Então a gente chama isso de subflanco. Interno de coxa, que é aquela gordurinha que raspa uma na outra na perna, sabe? Essa é cruel. Cruel. Normalmente na mulher tem junto uma flacidezinha. Sim. Joelho, que é a parte interna do joelho que fica meio que sobe aqui para o centro da coxa, que é aquele joelho gordão que quando você usa uma bermuda, uma coisa, ele fica feio. Com aspecto até esquisito. Culote, que em algumas mulheres, principalmente, é muito genético. O culote é aquela gordura que deixa o quadril mais larga. Às vezes a menina é magrinha e tem aquele colote. Culotinho que a gente faz. Essas são as áreas básicas mais comuns, onde a gente tem bastante área. Se a gente for pegar o corpo todo, quando a paciente tem gordura localizada, essas são as áreas que a gente faz mais, e todas essas áreas são passíveis da lipofracionada. Então, onde você tem gordura localizada, você pode fazer lipofracionada. E o famoso enxerto, dá para fazer? Onde que dá para fazer? O que é o enxerto de gordura? Enxerto de gordura é quando a gente pega a gordura de uma das áreas e enxerta em outra parte. O que é enxertar? É uma transferência de célula. Tá? Fazendo uma comparação rápida e simples, é como se a gente plantasse a gordura de um lugar em outro lugar. Ok? Qualquer área do nosso corpo, teoricamente, pode receber um enxerto de gordura. A gente só precisa entender que só faz sentido transferir gordura para uma área que já tenha gordura naturalmente. Por exemplo, o bumbum. Por exemplo, partes do rosto. Por exemplo, na mão. Por exemplo,
Vamos lá, outras áreas que é comum de fazer no enxerto. No peito, se ela já tem o peito. No peito. O peito é uma área que você pode sim fazer o enxerto de gordura. Na mama, você pode sim fazer o enxerto de gordura. O grande ponto é que tem algumas limitações. A gordura não serve muito bem na mama para dar volume. Ela serve muito mais para dar contorno, para corrigir uma depressão, para tentar tratar uma simetria. Eu fiz uma prótese de mama, esse lado está um pouquinho maior que o outro. Aí você vem com a gordurinha e faz uma correçãozinha. Para volume, o enxerto, infelizmente, não funciona. Na mama. O enxerto, Van, ele pode ser feito dentro do músculo também, e hoje está na moda, é uma cirurgia bem comum, que chama U-graft. Que é quando a gente enxerta dentro do músculo, para fazer o músculo crescer de volume. Mas na lipofracionada isso é impossível. Como a lipofracionada ela é feita com anestesia local, a anestesia local não pode ser feita dentro do músculo. Porque senão ela absorve muito rápido e ela pode dar intoxicação anestésica. Então a gente não pode fazer anestesia local no músculo. Entendi. Então o U-graft, o enxerto de gordura dentro do músculo, só pode ser feita na anestesia geral. Só que é um enxerto um pouco mais arriscado. Por isso só é seguro fazer enxerto intramuscular quando o médico vem com um aparelho de ultrassom de imagem e ele consegue ver se ele vai pegar ou não algum vaso, porque senão o risco de embolia gordurosa é muito alto. O que é embolia gordurosa? É quando enxerta dentro do músculo, o músculo absorve essa gordura cai na corrente sanguínea e aí vai lá entupir o pulmão. Então, para fazer enxerto intramuscular, obrigatoriamente ambiente hospitalar, obrigatoriamente exame de imagem no intraoperatório, que a imagem, no caso, ultrassom, para que a gente saiba onde a gente está fazendo. Na lipofracionada é impossível fazer enxerto intramuscular. E tem limite de gordura? Na lipofracionada tem sim. Por quê? Porque a gente enxerta no subcutâneo. Então a gente tem que enxertar o quanto cabe. O que é isso? Imagina que você quer fazer um enxerto no bumbum, mas o seu bumbum é pequenininho. Eu só posso colocar gordura que caiba ali. Se eu injetar gordura demais, essa gordura vai morrer e eu vou perder o enxerto. Entende? Então, eu tenho um limite máximo dentro daquela região, que é o limite que a gordura pega. Fazendo uma comparação de novo com a plantação. Imagina que você tem um vaso pequeno. Se você jogar muita semente nesse vaso, ele vai cair, ele vai morrer e a semente não vai fixar lá. Não vai ter areia o suficiente, não vai ter água o suficiente, ela não vai crescer. Tem espaço, né? Exatamente. O que a gente faz? Então, a gente coloca só o número de sementes que é capaz de crescer. Então, o enxerto na lipofracionada, ele tem um limite sim, que é o limite proporcional à área. Quero fazer mais. O que a gente faz? A gente faz mais de um enxerto. Então, faz um enxerto, espera pegar, faz aí pode. Aí 30 dias depois faz outro enxerto, espera pegar, 30 dias depois, quantos enxertos for necessário para dar o volume que a pessoa quer, mas eu preciso esperar primeiro eu pegar para depois fazer outro. Primeiro pegar para depois fazer outro. Normalmente esse intervalo são 30 dias. Gostei dessa pergunta. Se eu tiver pouca gordura, posso fazer 2 áreas de uma vez só? O que vai determinar se você vai fazer 2 áreas na lipofracionada de uma vez só, não é só a quantidade de gordura. É o tamanho da área e é o seu peso. Por quê? Quando eu faço a lipofracionada, o que limita, o que determina é a quantidade de anestésico que eu vou usar. A quantidade de anestésico que eu vou usar, e aí a gente precisa entender que todo remédio é veneno, depende da dose. Sim. Se eu usar uma dose muito alta, ele vai ser tóxico. Se eu usar uma dose muito baixa, não vai anestesiar. O que vai determinar, então, se eu posso ou não fazer mais de uma área numa mesma sessão? A quantidade de anestésico que eu vou usar. Para isso, eu preciso levar 3 considerações. Primeiro, a quantidade de gordura que eu tenho que tirar. Segundo, o tamanho da área. Terceiro, o peso do paciente. Então, essas 3 coisas que vão determinar... É individual isso, não dá para responder... Se eu posso fazer ou não. Normalmente, no homem, eu consigo fazer. Na mulher, é mais difícil. A mulher tem mais gordura, né? Tem mais gordura, o tamanho da área é mais ou menos o mesmo. Só que o peso da mulher normalmente é menor porque ela tem menos massa magra. Então, no homem, às vezes dá para fazer abdômen e flancos numa sessão só. Na mulher, normalmente, são mais sessões. Até porque você não vai acinturar o homem, vai Exatamente, vou tirar menos e tudo mais. Machista essa lipofracionada. Brincadeira. Doutor, dá para fazer lipofracionada HD? Teoricamente dá, eu não defendo a lipo-HD.
A gente já fez um podcast falando isso, se eu não me engano. O que é lipo-HD? Lipo-HD é quando você faz uma definição na gordura. Então eu vou cavar um buraco aqui para parecer... Os gominhos. Os gominhos. Então eu vou fazer um buraco aqui e vou deixar a gordura aqui. Isso é lipo-HD, tá? Tá. Paciente que precisa de lipo-HD é uma paciente normalmente que tem gordura e que essa gordura não tem só no abdômen, ela tem no braço, ela tem no rosto, ela tem no bumbum e fica artificial. Ah, eu também acho. Aí então, a pessoa fica gordinha com o abdômen sarado. E não Nada existe isso. Pra você ter uma noção de número, tava... A Dani tá até rindo aqui. Para você ter uma noção de número, um abdômen definido numa mulher, uma mulher com um abdômen definido, significa que ela tem menos de 15% de gordura no corpo. Né? É atleta. Por isso que a gente vê essas moças do crossfit, de esporte de mais impacto, que são saradas, elas nem menstruam. Porque elas não têm gordura e o hormônio feminino precisa de gordura. Tá? Então, ela tem o que a gente chama de amenorreia. Ela para de menstruar por falta de gordura no corpo. E isso só acontece quando ela baixa de 12 a 10% de gordura. Que é uma super atleta. Para você ter, então, uma mulher com abdômen definido, se você não tem menos de 10% de gordura, ela não vai ter. Só que 10% de gordura é braço fino, é pescoço fino, é bumbum sem celulite, é coxa definida, longilínea. Né? Quer dizer, você tem vários outros fatores que determinam um abdômen. Agora, você imagina uma moça com um bumbum bem redondo, com um pouquinho de celulite, com a coxa sem definição, bracinho mais gordinho e o abdômen trincado. Tá na cara que é falso. Não combina, né, gente? O homem, a mesma coisa. Ele não tem definição no ombro, ele não tem definição no braço, ele não tem definição na coxa e tem um abdômen definido. Fica até engraçado. Fica engraçado. Combinar. E mais que isso, a lipo-HD ela só funciona na foto. Quando você tá parado, esticado, ela fica linda, ó, trincado. Quando você se mexe, músculo é duro, gordura é mole. E aí você vê claramente que aquela gordura, que aquela barriga não é músculo. É fake. É fake, é gordura. Eu odeio coisa fake. Eu não uso nada fake. Pra você ter uma noção, Van, você conhece minha clínica. Na minha clínica não entra nem flor fake. É verdade, é tudo natural, nada maravilhosa, nada aquelas fake. Orquídeas. Uma decoradora foi lá na clínica, vamos pôr umas orquídeas, vamos pôr uma coisa... Eu falei, é de plástico não entra aqui. Aqui é tudo verdadeiro. Eu sou verdadeiro, minhas funcionárias são verdadeiras, a nossa lipo é verdadeira. Fake, da rua pra fora. Estamos fora, adorei. Moro em outro estado, e aí, dá para eu fazer? Como é que vai ser? Isso é muito legal hoje em dia, né? Hoje em dia, por conta das redes sociais, a gente está chegando em vários estados, até em outros países. Assim, que você comenta bastante. Antigamente a gente fazia pacientes de fora, mas eram amigas das amigas que vinham e tal. Hoje são pacientes que têm acesso ao nosso produto, têm acesso ao nosso trabalho através das redes sociais, e a gente sabe que a lipofracionada é muito pouco realizada, é pouco em São Paulo, é pouco no Brasil inteiro, então os pacientes de fora querem fazer. Qualquer paciente de qualquer lugar do mundo pode fazer lipofracionada. Tá. Como funciona isso? Ela passa numa consulta online, a gente examina de forma online. Legal. A gente faz uma videochamada, consegue ver onde está a gordura, pede para fazer alguns exercícios e aí ela marca a cirurgia e vem operar no dia da cirurgia. Tá. Dependendo de onde ela precisa ficar mais tempo, dependendo de onde ela precisa ficar menos tempo. Cidades com até 3 horas de distância, ela dorme uma noite só em São Paulo, de carro ou de avião. Ah, tá. Até uma noite só, até 3 horas. De 3 a 6 horas, ela precisa de 2 noites em São Paulo. Mais do que 6 horas, ela precisa de 3 ou mais noites. Mas dá para fazer, né? Imagina 3 noites. Hoje a gente fala que algo em torno de 30% dos nossos pacientes são de fora de São Paulo. Bastante. Uau, que legal. Tá legal. vendo? Você que não tá aqui. Em todo lugar do Brasil. Eu tô até pensando em fazer uma brincadeira na clínica, fazer um mapa e pedir pro paciente colocar a setinha de onde ela é, sabe? Adorei. Nessa clínica, talvez, na nossa clínica talvez não cabe. Coloca um potinho. Mas quando a gente põe um potinho de gordura para falar de onde ela é. Essa pergunta eu achei muito legal, é bem interessante, porque eu acho que é um medo que todo mundo tem. Tenho medo de ficar acordada, sou muito ansiosa, dá para fazer dormindo? Então, a lipofracionada é impossível fazer dormindo. Como ela é feita num ambiente ambulatorial, para que eu tenha 100% de segurança e a gente defende que a lipofracionada é 100% segura, eu preciso manter esse paciente acordado.
Por quê? Toda vez que eu induzo o sono no paciente, eu posso induzir o sono demais e a pessoa parar de respirar. Foi o que aconteceu com o Michael Jackson. Não sei se vocês lembram, mas o Michael Jackson ele tomou um remédio para dormir. Esse remédio foi forte demais. Sim. E ele parou de respirar. Triste. Apesar de na clínica a gente ter toda a estrutura para trabalhar isso, ou seja, eu tenho respirador, eu tenho oxigênio, eu tenho todos os respaldos, ambulância, tudo lá dentro, eu não quero passar nervoso, eu não quero passar perrengue, eu não quero correr riscos. Então, o paciente da lipofracionada, ele tem que estar com as vias aéreas, ele tem que estar com a respiração, com o coração, com o pulmão, com tudo 100% seguro. Então, eu não dou droga para o paciente dormir. Mas, a gente tem um medicamento que é um ansiolítico, que tira esse medo, que tira essa fobia. Ele parece que tira com a mão. Assim, vai não na precisa. Boca, dá tudo certo. É um remedinho que a gente põe embaixo da língua, que fica muito gostosinho. 30 minutos você já está o zen. Durante a cirurgia, depois que passa a fase chata, que é a anestesia, você não sente absolutamente mais nada. Você até dorme. E hoje os pacientes estão tão tranquilos, que mesmo esses com medo, dormem durante a cirurgia. Mesmo, mas dormem não porque eu induzi o sono. Relaxou. Dorme porque ele relaxou. Então ele está respirando espontaneamente, não tem nenhuma droga que está fazendo ele dormir, mas ele relaxa de um ponto que ele dorme. Então, este medo que essa paciente tem, pode ficar absolutamente tranquila, que a lipofracionada é muito mais tranquila do que parece. Pode confiar. E essa é uma pergunta que eu sempre faço. Você gostou? Ela falou, se eu soubesse que era tão tranquilo assim, já teria feito antes. Isso é uma pergunta quase que 100% das pessoas... Quase 100% das pessoas... Experiência própria, daqui e dali também. Não só como médico, mas como paciente. Eu já fiz também, é bem tranquilo. Quanto tempo dura a cirurgia? De 2 a 3 horas em média. O paciente fica na clínica de 3 a 4, que é o tempo de preparo, tira foto. Toma esse remedinho. Toma esse remedinho, o remédio faz efeito, mas a cirurgia em si, ela leva de 2 a 3 horas. E quanto tempo depois da lipo de hospital... eu posso fazer uma fracionada? Essa pergunta é muito boa, legal. Né? É muito legal porque na lipo de hospital, via de regra, o médico não tira toda a gordura. E aí ele vem pro Dr. Vitor. Isso acontece porque no hospital eu só posso tirar de 5 a 7% do peso. E para o corpo inteiro, isso na maioria das vezes é pouco. Não é nada. Na lipofracionada, cada vez que você vem, eu posso tirar de 5% a 7%. Então, como ela é fracionada, eu vou tirar toda a gordura. Quando você vem fazer a segunda área, eu tiro toda a gordura. Quando você vai fazer a terceira área, eu tiro toda a gordura. Então, a lipofracionada realmente ela é mais eficiente, ela é mais efetiva do que uma lipo tradicional. Quando você faz uma lipo tradicional, a gente tem que esperar em média 6 meses para o processo de recuperação e aí a gente saber o que é gordura e o que não é. Então, depois de uma lipo tradicional, 6 meses depois, via de regra, você já pode fazer a lipo tradicional. Até que é relativamente rápido, né? Sim, 6 meses passa rapidinho. Dá para fazer enxerto na lateral do bumbum? A gente chama a lateral do bumbum de depressão trocantérica. O que é isso? É aquele espacinho que fica entre a coxa e a cintura. As pessoas entendem errado isso. Ali não é falta de gordura. Ali é normalmente porque tem gordura no culote ou no flanco. Teoricamente, você até pode fazer enxerto ali, mas não precisa. É só você fazer ali nos flancos e no culote. Tira. Porque aquela depressão não é que ali falta, é que tem gordura em cima e embaixo. Tem excesso. E aí você tira a gordura de cima, tira a gordura de baixo, você consegue resolver a depressão. Então não é que não dá para fazer, dá, mas não precisa. É só fazer ali porque resolve. Fazer ao contrário. Qual foi o máximo de gordura que você já tirou? Por área ou por paciente? Acho que por paciente. Por paciente. Foram 23 litros. É muita coisa, gente. É muita gordura, 23 litros. Pega aquela garrafa PET, né? E são 10 daquela, 12 daquela. Tem 1,5, né? 12. E por área? Agora fiquei curioso. Por área são mais ou menos 7 litros. Uma paciente de 130 quilos, a gente tirou 7 litros de gordura do abdômen dela. Meu Deus. É bastante gordura. E por último, não menos importante, já fui em vários médicos, todos pediram para emagrecer. Tem limite de peso para fazer a famosa lipofracionada? Isso é uma das grandes vantagens da lipofracionada frente à lipo convencional. Na lipofracionada eu não preciso pedir para o paciente emagrecer. Por quê? Como eu faço por partes, eu consigo tratar toda a gordura localizada dela independente do peso. Então ela vai vir, eu vou tirar toda a gordura daquela área, ela vai vir, eu vou tirar toda a gordura da outra área, assim sucessivamente. Então, não importa o peso, desde que você tenha gordura localizada, você pode sim fazer lipofracionada. Lipofracionada é sucesso de vida. Eu sou suspeito para falar, né? Eu também. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer ter você aqui mais nesse podcast. Se você tem alguma dúvida além dessas, pergunta aí pra gente.
Pode perguntar aqui, pode perguntar na minha rede social, no Instagram, meu, que pode perguntar no WhatsApp pergunta. da clínica. Fique absolutamente à vontade. O importante, antes de você ter certeza se a lipofracionada serve para você, é que você esteja segura. Isso aí. Um beijo para vocês e até a próxima. Valeu!